Que maravilha, meus irmãos, estávamos reunidos mais uma vez. Que bênção, uma bênção estar aqui, uma bênção poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. E abra a sua revista da Escola Dominical, lição de número 11, que fala sobre o dom de profecia e ordem no culto. Dom de profecia e ordem no culto. Nosso textuário está lá na 1 de Coríntios, no capítulo 14, verso de número 40, que diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A nossa leitura bíblica é o capítulo inteiro, né? Da 1 de Coríntios. Espero que você tenha lido. Se você não o leu, faça essa leitura em casa o mais breve possível, porque é um texto que é muito rico de ensinamentos para nós. Verdade prática. O culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja. Não há espaço para o individualismo. Irmãos, essa verdade prática, ela é muito feliz, né? O autor da revista, ele foi muito feliz ao escrever esta verdade prática, quando ele fala que o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja. Não há espaços para individualismo. O que nós fazemos no culto, seja a pregação da palavra, sejam as orações, sejam os louvores, seja a manifestação dos dons espirituais durante o culto, todos são para a glória de Deus e todos são para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. No culto ao Senhor, meus irmãos, não há espaço para individualismo. E esse ponto, eu repito, o autor da revista, ele foi muito feliz ao colocar dessa forma. Vamos orar, né, pela palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falar a verdade e de pregar a Tua palavra e de trazer um ensino bíblico, Senhor, um ensino fiel à Tua palavra para a Tua igreja esta manhã. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, fala aos nossos corações, ao meu e ao coração de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós temos reiteradamente falado nas lições anteriores, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é a carta mais eclesiológica de Paulo, porque é a carta que fala da igreja, é a carta que traz orientações, traz regulamentos para a igreja. E nesse aspecto de regulamentos, nesse aspecto eclesiológico, a primeira carta de Coríntios, ela é a mais completa de todas. Capítulo 12, 13 e 14, nós fechamos essa tríade de capítulos hoje, são capítulos que falam sobre a questão dos dons. O capítulo 12, trazendo a relação dos dons, explicando a cada um deles. O capítulo 13, falando sobre o dom supremo, que é o dom do amor. E agora, o capítulo 14, que fala da questão da supremacia do dom de profecia e da questão da ordem, das regras de ordem, de zelo e de decência que devem ocorrer no culto.
Mas por que isso acontece? Isso nós vimos já desde o início, desde a primeira lição. A igreja em Corintos é uma igreja rica, não apenas na questão financeira, uma igreja próspera nos dons espirituais. A questão é que, por esta razão, eles acabavam abusando, extrapolando no uso e no modo como eles faziam e utilizavam os dons espirituais. Eles se gabavam de ter todos os dons. Eles se gabavam de ter as manifestações espirituais de Deus nos cultos. E isso era motivo para que o culto virasse uma bagunça. Ocorria uma desordem no culto ao Senhor. O culto era verdadeiramente bagunçado. Havia uma competição de espiritualidade, meus irmãos. Assim como nós já explicamos lá atrás, na lição número 4, que havia a divisão entre os fracos e os fortes, ou seja, aqueles que se julgavam mais espirituais, né? E aqueles que eram os meninos na fé, ou seja, os que não eram espirituais. Os espirituais, eles achavam que eram mais crentes porque falavam mais em línguas. Os espirituais, eles se diziam mais crentes que os outros porque eles manifestavam mais os dons, profecia, línguas e assim por diante. Enquanto que aqueles que pouco falavam ou não falavam eram considerados como não espirituais. Então havia essa divisão e havia uma competição entre os irmãos para ver quem era mais espiritual ou menos espiritual. E a regra, o critério é: aquele que falava mais em línguas era mais espiritual do que aquele que falava menos. Mas se você puder acompanhar, logo no verso 37, e nós estamos usando aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel, tá? A versão que nós estamos usando aqui é a Almeida Corrigida e Fiel. O verso 37, olha que Paulo fala: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: Paulo está dando um recado direto para aqueles que se acham espirituais, por falarem mais em línguas, por falarem muitas línguas. Se você é espiritual, então o que eu estou falando, eu falo da parte de Deus. Então preste atenção. Você que é profeta, você que é espiritual, então tudo aquilo que eu vou falar aqui, nesse capítulo 14, reconheça, tenha o entendimento e a compreensão que eu, apóstolo Paulo, falo da parte de Deus. Outro recado que Paulo ele dá lá no verso 18, ele fala assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Queridos, como eu já falei, havia uma competição de espiritualidade. E a regra é: quem fala mais em línguas é mais espiritual do que aquele que fala menos. E Paulo acabou com essa briga, acabou com essa competição, dizendo: é o seguinte, vocês se gabam de falar em línguas, beleza, tudo bem, eu falo mais do que todos vocês. Assunto encerrado, espiritual por espiritual, então eu ganhei. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu fui chamado diretamente pelo Senhor, e eu sou o pastor dessa igreja. Eu, apóstolo Paulo, sou mais espiritual que vocês. Se o critério for falar em línguas, então eu falo mais do que todos vocês. Ponto e assunto encerrado. Acabou a competição. Paulo chegou, como dizem, de carrão de cena, né? E é isso e acabou. Para acabar com essa briga entre vocês. Paulo era desses. Queridos, entendamos uma coisa. Os dons do Espírito, eles servem para 3 coisas, ou para 3 situações. Primeira, a edificação da igreja. O culto não é lugar para individualismo. Os dons no culto público devem ser para a edificação do corpo de Cristo. Segundo,
O propósito do dom, ele ocorre, a sua manifestação ocorre no tempo de Deus. É quando Deus quer manifestar. Então isso joga por terra muitos cultos que a gente vê por aí de avivamento. Muitos cultos. Hoje vai ter o culto da cura. Mas Deus só cura quando Ele quer curar. Deus cura quando Ele quer. As manifestações dos dons de Deus são quando o Senhor quer te usar para a glória dEle. E aí nós temos o terceiro propósito. Edificação da igreja, no tempo de Deus e para a glória dEle. Deus usa você para a glória dEle. Deus manifesta os dons através da sua vida para a glória dEle. O que também derruba esses pastores estrelas, ou pregadores estrelas, ou profetas estrelas, não é para a glória do profeta, não é para a glória do pregador, não é para a glória do cantor, não é para a glória do missionário, do evangelista, é para a glória de Deus. E como os homens têm tomado a glória de Deus, meus irmãos? Muito. Feito do culto verdadeiros circos, espetáculos, para que o seu nome e a sua vida seja exaltada. Colocam-se pessoas que se colocam sobre altares, onde há uma verdadeira veneração do povo a essas pessoas, quando na verdade o dom é de Deus, a manifestação é do Espírito de Deus e deve ser para a glória de Deus. Amém? Queridos, vamos agora para o verso a verso. Verso primeiro, pega a sua Bíblia, se você estiver com ela em mãos. Verso 1 até o verso 5. Paulo, para nos ensinar acerca do dom de profecia e da ordem no culto, essa lição ela se divide em duas partes. Primeiro, mostrar para mim, mostrar para cada um de vocês a supremacia do dom de profecia sobre o dom de línguas, exceto quando houver tradução. Esse é o primeiro ponto, e Paulo ele aplica 6 regras, ou 6 regulamentos, para nos ensinar que o dom de profecia, ele é superior ao dom de línguas, repito, salvo, exceto se houver interpretação. Eu prefiro dizer, salvo se houver tradução, ok? E a segunda parte, a parte final, Paulo ele estabelece regras para o uso, para a utilização do dom de línguas e do dom de profecia durante o culto público ao Senhor. Na sua casa, você faz o que você quiser, mas no culto público, no culto com a igreja, deve haver ordem e deve haver decência. E o Espírito Santo, ele sabe contar. É 1, é 2 e é 3. Fale 1, fale 2, fale no máximo 3 e 1 de cada vez. Fora isso, meus irmãos, é meninice. E o texto deixa isso muito claro, como nós vamos ver. Pastor, mas é porque eu sinto uma emoção, eu sinto uma alegria, eu sinto um fogo. Meu irmão, se controle, se acalme, respire, beba uma água, que passa. O culto do Senhor tem que haver ordem e decência. Verso 1 ao 5. Priorizar o que edifica a igreja. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo está nos estimulando, meus irmãos, a buscarmos os dons espirituais. Ele está dizendo, olha, procurem, busquem os dons, mas ele fala,
mas principalmente o de profetizar. Por quê? Aí ele vai explicar. Paulo ele é muito didático. Aí ele fala, porque o que fala em língua desconhecida, na minha versão, talvez na sua versão traga língua estranha, ou talvez não traga nada, só diga língua, tá? Para o que fala em língua, ou para o que fala em língua estranha, ou para o que fala em língua desconhecida, porque este não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e fala mistérios, e em espírito fala mistérios. Veja, quando ele fala que em espírito fala mistérios, o que é uma coisa misteriosa? É uma coisa que ninguém sabe o que é. Então, aquele que fala em línguas, ele fala em mistérios, porque ninguém entende o que ele está falando. Eu tenho certeza que você que fala em línguas, quando você fala, você mesmo não entende o que você está falando. A não ser que você tenha o dom de línguas e ao mesmo tempo tenha o dom de interpretação. Aí você fala e interpreta. Mas se você não tiver o dom de interpretação, aquilo que você fala em línguas desconhecidas, em línguas estranhas, a sua mente fica vazia, porque não há entendimento. Paulo vai dizer lá na frente, nós vamos ler, que aquele que fala em línguas faz bem, porque ele está se edificando, porque ele gera uma emoção, ele gera alegria, ele gera um contentamento espiritual no seu coração, mas a mente ela fica vazia, porque é ininteligível. O que é ininteligível? Nós não conseguimos entender. E ele segue, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então nós vemos aqui as 3 missões do profeta. O profeta, ele edifica, ou seja, ele traz reforço. É como se você tivesse um prédio que está ruim, um prédio que está caindo, você vai lá e coloca um reforço na base. Isso é edificar, você reforça a vida espiritual. Você exorta. Exortar é ensinar, meus irmãos. É repreender, é trazer ensino. Tá? E você consola. A pessoa está triste, a pessoa está abatida. E você traz uma palavra de consolo e de alegria ao coração dela. Verso 4. O que fala em língua desconhecida, língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas, ele sente uma alegria, ele sente satisfação, ele sente a emoção, mas é pessoal. Mas o que fala em profecia, ele edifica a igreja. E volto a dizer o que está na revista. Culto público ao Senhor é para a edificação da igreja e não há lugar para individualismos. Dons são para a edificação da igreja no culto público. E o verso 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. Então, meu irmão, busque todos os dons, mas sobretudo de profecia, porque é a palavra revelada de Deus, seja para a edificação, seja para a exortação, seja para o consolo da sua igreja no culto público. Amém? E se você fala em línguas, procure o dom de interpretação, para que ao falar, a igreja também seja edificada. Uma observação interessante aqui no verso 2, que eu acabei esquecendo. Verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida, eu falei para vocês que dependendo da versão, pode ser língua estranha, ou simplesmente só está escrito na sua Bíblia aí, aquele que fala em língua. Mas por que essa diferença, meus irmãos? Tem Bíblia que fala aquele que fala em língua, aquele que fala em língua estranha, aquele que fala em língua desconhecida. Por quê? No original do grego, se você pegar o texto do Novo Testamento em grego, não existe a palavra estranha, tampouco desconhecida. Só está glossa. Glossa do grego é língua.
Então, aquele que fala em glossa, em língua. Então, por que algumas versões têm o termo estranho ou desconhecido e tal? É porque existem dois tipos de tradução, meus irmãos. Existe a tradução por equivalência formal e a tradução por equivalência dinâmica. A tradução por equivalência formal é o texto literal. Literal. Se está dizendo que a bola é azul, lá em grego, o tradutor vai colocar a bola é azul. Isso é uma tradução por equivalência formal. A tradução por equivalência dinâmica, o tradutor ele adapta de acordo com a cultura. Para quê? Para facilitar o leitor. Então está escrito no original, a bola é azul. Aí ele vai colocar a bola redonda é azul. Aí ele acrescenta o redonda, que é para a gente visualizar, é uma esfera. Vocês estão entendendo? Então aqui quando ele coloca língua estranha, o tradutor ele quis simplesmente enfatizar de que era uma língua que estava sendo falada e que na igreja em Coríntios as pessoas não compreendiam. Não tinham a compreensão do que era. É isso, ele quis dar esse destaque, ok? Mas isso não diminui de forma nenhuma o valor ou a tradução, tá, meus irmãos? São apenas formas técnicas de se traduzir o texto. Aonde você coloca de forma literal, que é a tradução por equivalência formal, ou você coloca de forma por equivalência dinâmica, que é trazendo elementos culturais para que a gente possa entender melhor o significado. Amém? Segundo, os dons precisam ser inteligíveis. Os dons precisam ser inteligíveis para que sejam edificantes. Verso 6 ao verso 11. Verso 6. E agora, irmãos? E se eu for ter convosco falando em línguas, que aproveitaria ou que utilidade, se não vos falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Irmão, se eu desse essa aula aqui para vocês falando em grego, alguém entenderia? Certamente que não. Então, qual utilidade teria? Qual proveito teria para vocês? Nenhum. Zero proveito. Então, é isso que Paulo está dizendo. Irmão, se eu chegar com vocês falando numa língua que vocês não entendem, qual a utilidade que vai ter para a vida de vocês? Vai edificar? Não. Vai consolar? Não. Vai trazer a exortação, ensino? Não. E qual é a função da palavra de Deus? Não é isso? Exortar, edificar e consolar? Se eu falar numa língua que ninguém entender, qual o sentido vai fazer? Nenhum. Quantos daqui já foram em cultos onde a metade da pregação o pregador fala em línguas? Não é verdade? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já foi. Eu já fui. Muitos. Ou mesmo a pessoa para a pregação para ficar soltando rajada de línguas estranhas para a igreja. Sabe o que é isso, meus irmãos? É show. É para emocionar. É para se mostrar espiritual. É para mostrar que tem unção. Sabe o que é isso? É o ego. Somente. Não é o Espírito de Deus agindo. É o ego da pessoa. É a carnalidade do pregador, querendo aparecer mais do que a mensagem. Quer aparecer mais do que a mensagem. A palavra de Deus não precisa de emocionalismo. A palavra de Deus não precisa de clima. Ah, vamos criar um clima. Apaga a luz, bota um fundo musical. A palavra de Deus não precisa de clima, meu irmão, para ser pregada. Porque ela, por si só, ela é viva e eficaz. Mas sim, existem pregadores que são usados pelo Espírito de Deus, que autenticamente falam a palavra de Deus e profetizam, sim, mas infelizmente hoje são uma minoria. Agora, que a falta de ordem, a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de ensino faz com que muitos cultos e em muitas igrejas, em muitas denominações, virem bagunças. Os dons precisam ser inteligíveis para que sejam edificantes. Paulo ele aplica aqui 3 elementos para exemplificar a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas quando não houver a interpretação. Vamos ler novamente aqui o verso 7.
Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, cítara é uma viola do Oriente, muito tradicional ali naquela região, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Imagina, meu irmão, os músicos, cada um tocando uma música diferente. Eu pego o teclado está dedilhando uma música, o violão está dedilhando outra música, o contrabaixo está fazendo a harmonia de outra música, a bateria está tocando num outro ritmo. Quem vai se entender? Ninguém. Assim são as pessoas falando fora de ordem em línguas na igreja. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e ninguém se entende. Aí Paulo usa também aqui o exemplo da trombeta confusa. Verso 8 e 9. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Queridos, aqui Paulo ele usa uma linguagem militar. Da questão do trombeteiro, aquele que dá, os comandos na corneta, na trombeta. Uma trombeta para a direita, outro som para a esquerda, outro som para, outro som vai adiante. Agora imagina se o trombeteiro, ele tocasse errado. Era para ir para a direita e ele toca pare. Era para ir para frente e ele toca vai para a esquerda. Então ia ficar confuso. Assim são aqueles que falam em línguas estranhas, sem interpretação. Porque ninguém vai entender, e o comando e a ordem vai se tornar confusa. Outro exemplo que Paulo usa, verso 10 e 11. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, entenda vozes no mundo como idiomas. Então, há, por exemplo, tantos idiomas, tantas línguas faladas no mundo. E nenhuma delas é sem significação. Irmãos, todas as línguas devem ter algum significado. Toda linguagem, todo idioma tem uma estrutura de sintaxe. Tem sujeito, tem verbo, tem predicado, tem complemento verbal, tem complemento nominal. Então, há uma estrutura gramatical inteligível, ou seja, que nós venhamos a entender. Agora ele fala, verso 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, do idioma, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Então, quando ele fala bárbaro, entenda, o estrangeiro. Se entrar agora, aqui, uma pessoa estrangeira, e começar a falar na língua dela, se não tiver ninguém entre nós que o traduza, ninguém vai entender. E se a gente tentar se comunicar com ele também não vai entender, se ele não dominar o nosso idioma. Então, assim são as línguas estranhas. Se você ignorar o sentido, ou seja, se você não tiver a compreensão do que se está sendo falado, você é como um estrangeiro para aquele que está falando. Da mesma forma que o estrangeiro, ao falar a sua língua desconhecida para nós, ele também não será compreendido. Amém? Terceiro ponto, meus irmãos, vamos correr. A espiritualidade não está em oposição à razão. Verso 12 ao 17. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, você que deseja dons espirituais, você faz coisa boa. Procure se encher deles, abundar deles, mas pensando na edificação da igreja. Lembra? Edificação no tempo de Deus e para a glória de Deus. Ou seja, Deus manifesta os dons quando Ele quer e a glória é dele. E não pode ser do homem, como nós falamos no início, aqueles que querem fazer uso ou abuso do uso para si mesmos, para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Verso 13. Por isso o que fala em línguas desconhecida
ore para que possa interpretar. Meus irmãos, se você fala em línguas, se você manifesta o dom de línguas na sua vida, amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas ore para que você interprete. Verso 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito, ele ora bem, mas o meu entendimento, ele fica sem fruto. Foi o que nós falamos no início. Se você ora em línguas, amém. Se você canta em línguas, eu já vi pessoas cantando em línguas e é algo belíssimo. Mas se você ora em línguas, ou se você canta em línguas, se você fala em línguas, e se você não compreende, você pode se alegrar, você pode se emocionar, você pode sentir um prazer pessoal, o prazer do Espírito, mas a sua mente, ela não é edificada, a sua mente não é consolada, a sua mente, ela não recebe a exortação e o ensinamento de Deus, porque você não compreende. Então, ore para que você possa interpretar. Verso 15 ao 17. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Olha só. Você quer orar em espírito? Amém. Ore, mas tenha entendimento. Você quer cantar em espírito? Cante, mas cante com entendimento. Você quer falar em espírito? Fale, mas fale com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás graças bem, mas o outro não é edificado. Então eu vou falar em línguas aqui. Eu vou cantar em línguas aqui. Eu vou orar em línguas aqui. Paulo está dizendo, você está fazendo bem. Porém, e a pessoa que está do seu lado, que é o indouto na fé? Que é o descrente, que é o visitante, que é o seu amigo que você trouxe para abençoá-lo aqui no culto. Ele vai dizer amém? Como é que ele vai concordar com você? Você vai falar em línguas, aí o irmão do lado vai dizer amém, concordo. Como ele vai concordar se ele não está entendendo, meu irmão? Aí ele fala, porque realmente tu dás bem as graças. Você está glorificando a Deus. É bom, mas quem está ao seu lado, ele não será edificado. Amém? Verso 20. Vamos pular para o verso 20, depois a gente retoma. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Quem faz o uso indevido dos dons no culto público, Paulo, ele está chamando de menino. O abuso dos dons, a prática indevida dos dons no culto, Paulo, ele rotula de meninos. Veja, não sou eu, é o texto. Verso 18 e 19, voltando um pouquinho. Dou graças ao meu Deus porque falo mais em línguas do que todos vós. Como eu falei, havia uma competição. O critério de espiritualidade é aquele que fala mais línguas é mais espiritual do que aquele que fala menos. E Paulo está dizendo, vamos acabar com essa bagunça, porque eu falo mais do que todos vocês. Pronto, acabou a competição. 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, ensinar, do que 10.000 palavras em línguas estranhas ou línguas desconhecidas. Paulo está dizendo, se é por questão de falar em línguas, eu falo mais do que todos vocês, eu sou mais espiritual que todos vocês. Porém, ele está dizendo o seguinte, ainda que eu fale mais em línguas do que vocês, ainda que eu seja mais espiritual que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras com entendimento, para que vocês entendam, compreendam, sejam edificados, do que falar 10.000 palavras em outra língua, onde não haverá nenhuma edificação. Versos 21 e 22, meus irmãos. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo,
e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que é que Paulo quis dizer aqui, meus irmãos? Isso aqui é importante. Está escrito na lei. Que lei? A Torá. Aonde especificamente? Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, o verso 49 até o 52. Vou ler só o primeiro versículo. Então o Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Queridos, aqui nós temos uma profecia de juízo de Deus contra o seu povo. Esse povo aqui, essa nação que virá de longe, de uma outra extremidade da terra, são os assírios. E os assírios, eles falavam em aramaico, que era uma língua desconhecida, estranha para o povo de Israel. E esse juízo de Deus veio por causa do pecado do povo, por causa da corrupção do seu povo. Deus falou, olha, vocês não querem se ajeitar, né? Vocês não querem ser o meu povo, vocês não querem serem fiéis e obedientes a mim. Tudo bem, eu vou levantar uma nação de longe, e essa nação vai invadir vocês, vai derrotar vocês, e vocês serão cativos. E eles foram cativos, eles foram escravizados pelos assírios. E essa profecia de Deuteronômio 28, ela é confirmada em Isaías 28, e ela é confirmada também em Jeremias capítulo 5, meus irmãos. E o que é que Paulo quis dizer aqui no verso 21 e 22? Paulo ele quis relembrar que o falar em línguas remonta a um juízo de Deus contra o seu povo. Foi essa lembrança que Paulo quis trazer. Quando nós falamos em línguas estranhas, então está aí a importância de nós termos cuidado e não abusarmos do dom. Quando Paulo ele fala acerca desse assunto, desse versículo específico, ele está dizendo o seguinte, olha, por gente de outras línguas, os assírios, e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Deus derramou o seu juízo sobre o povo de Israel, através dos assírios. E ele fala assim, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. As línguas no culto não são um sinal para nós que somos fiéis. O uso da língua no culto é um sinal para os infiéis, para os estrangeiros, para os gentios, para aqueles que estão de fora do povo de Deus. E ele fala, a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Enquanto que a língua, ela é um sinal para os infiéis, a profecia é um sinal para nós, para os fiéis. Por quê? Porque os infiéis, eles não compreendem a palavra de Deus. Por mais que tenha tradução, por mais que se profetize na língua ordinária da pessoa, na língua comum da pessoa, os infiéis não entendem e eles não aceitam a palavra de Deus. É por isso que a profecia é para nós, porque nós recebemos a profecia, que é a palavra de Deus, e nós aceitamos a profecia, que é a palavra de Deus. Então, veja a importância de entender que quando você fala em línguas, as línguas, elas lembram, elas remontam um sinal de juízo de Deus que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento. Não que seja hoje, não que seja para nós hoje, que fique claro, mas remonta um juízo de Deus para o seu povo, que foi profetizado em Deuteronômio, em Isaías e em Jeremias. Sexto ponto e último ponto da defesa de Paulo, a superioridade do dom de profecia. A importância de não parecermos loucos. Verso 23 ao 25. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto,
os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Irmãos, se entrar um gentio aqui, um descrente, e ouvir todos nós falando em línguas estranhas, em línguas desconhecidas, como, pois, eles vão compreender? Então, vão entrar na igreja e vão dizer, vem cá, são loucos? Agora, se alguém entrar na igreja, um descrente entrar na igreja, e nós estivermos profetizando a palavra, ou profetizando através do dom, do Espírito, o dom de profecia, a pessoa vai ser edificada. E a palavra de Deus vai falar a ela, e ela vai ser julgada, como diz aqui. De todos é convencido, vai ser convencido dos seus pecados. Vai ser julgado, ou seja, a palavra vai confrontar ele, vai confrontar, e ele diz assim, e os segredos do seu coração serão manifestos, e ele se lançará sobre o seu rosto, e adorará a Deus, e publicamente ele vai dizer, Deus está no meio desta igreja. Então vejam a diferença. Agora, para a gente finalizar, meus irmãos, a regulamentação. Verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Veja que tudo que acontece no culto público é para a edificação, meus irmãos. Tudo. E outra, veja que há oportunidades. Não é uma pessoa só que vai revelar, doutrinar, interpretar, falar em línguas, cantar, não. Então, é por isso que nós temos as missões. É por isso que nós temos os ministérios. Porque enquanto um canta, o outro aplica a doutrina, o outro apresenta a revelação, o outro fala em línguas, o outro interpreta. Mas tudo isso é para a glória de Deus. Aí no verso 36, Paulo diz assim, porventura saiu de vós a palavra de Deus? O culto é para Deus, meus irmãos. Não é para nós. O culto é para Deus. O culto não é para mim. Não é para nenhum de vocês. O culto é para Deus. Verso 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? E ele pergunta ainda, ou veio ela somente para vocês? Não. Se você recebeu a revelação de Deus, compartilhe de forma pública. A palavra é pública. A palavra no culto público tem que ser compartilhada para a edificação de todos. Se nós recebemos a palavra, nós temos que compartilhar para edificar. Ninguém pode monopolizar o culto. Verso 27 e 28. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por 2, ou quando muito, 3. Veja que 3 já é o limite. O ideal é 2. Quando muito, 3. E por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, que esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vai falar em línguas no púlpito? Baixa o microfone. Se não tiver intérprete, fale somente com Deus. Verso 29 ao 31. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O que é julgar, irmãos? É ver se está de acordo com a palavra. O critério da profecia, meus irmãos, é o que a pessoa falou, está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a Bíblia, está de acordo com as Escrituras? Amém. É esse o julgamento que nós temos que fazer. Toda profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Alguém está profetizando, está trazendo a revelação. Os outros estão o quê? Julgando. A igreja está julgando. É a igreja que julga a profecia. Se o irmão do lado recebeu uma profecia e ele se levantar, o que estava em pé, sente e se cale. E o verso 31. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Veja, é fila, meu irmão, é ordem. Vai na fila, é o primeiro, terminou, o segundo, terminou, o terceiro.
encerrar as profecias por hoje. 34 e 35, verso 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Irmãos, isso aqui nós já conversamos há algumas lições atrás, quando tratamos do véu. Há uma hierarquia dentro da igreja, dentro do serviço da igreja, tá? Então nós temos o marido como o sacerdote. Ele tem a função do ensino autoritativo no culto. É o marido, é o homem que tem a função de ensino autoritativo no culto. A mulher, ela não tem essa função, a mulher tem outras funções. E cá para nós, existem mulheres muito mais capacitadas do que muitos homens. Existem mulheres muito mais capacitadas, aliás, muito mais capacitadas do que a maioria dos homens que eu conheço. Mas a nível de igreja, a nível de ministério, a nível de eclesia, quem tem autoridade eclesiástica, quem tem autoridade do ensino dentro da igreja é o homem. É por isso que Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas. Por quê? Quem faz o julgamento da profecia, quem são? Os homens. Quando alguém estiver profetizando, quem vai lá na Bíblia para olhar e para fazer o crivo da palavra, são os homens. Essa não é a função das mulheres. Aí vai dizer, mas então quer dizer que a mulher não pode fazer nada na igreja? Não. Lá no capítulo 11 da mesma carta, 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 5, diz assim: toda mulher que ora ou profetiza, ou seja, as mulheres oravam em culto público, as mulheres profetizavam em culto público. Elas só não podiam o quê? Julgar as profecias por não terem a autoridade de ensino na igreja. Verso 32 e 33, meus irmãos. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu escrevi aqui, os irmãos me permitirem ler. O dom está sujeito e está sob o controle de quem o exerce. Logo, que cada um espere a sua vez para falar em línguas ou para profetizar, ou que fique calado se não houver interpretação. Com bom senso, com domínio próprio, com humildade e obediência, para que não cause desordem e confusão no culto público. O mover sobrenatural do Espírito Santo não é um momento de loucura coletiva, meus irmãos. É um momento de adoração e é um momento de edificação da igreja, sem divisões, sem exibicionismo, sem egos, sem partidarismo, e todos concorrendo com ordem e decência. Eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais Deus estiver presente no culto, mais o culto ocorrerá em ordem e em decência. Quanto mais a presença de Deus se manifestar no culto, mais decência e maior a ordem nós iremos verificar nesse culto. Então, como nós somos de tradição pentecostal, meus irmãos, virou meio que sinônimo. Culto barulhento é culto abençoado. Culto onde todo mundo fala em línguas é culto abençoado. Culto onde algumas coisas estranhas acontecem, como cair no chão e etc., é culto avivado. Irmãos, o culto avivado é quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e o seu coração recebe, entende e fica contrito, e a pessoa compreende a lição, abandona o pecado, se arrepende e vive uma vida de fé que honre e que glorifique ao Senhor. Nós somos pentecostais. É gostoso, eu acho gostoso ir num culto pentecostal, mas a gente tem que ter ordem, tem que ter decência,
para que as pessoas de fora não nos taxem como loucos, e para que o meu irmão que está do meu lado, ou mesmo aquele que está visitando, ele seja edificado. Lembre, os dons são para a edificação, os dons eles são no tempo de Deus, e os dons eles são para a glória dele, né? E tanto a profecia quanto o dom de línguas tem que trazer edificação, tem que trazer consolo e tem que trazer exortação e ensino para a igreja. Os espíritos dos profetas, eles estão sujeitos aos profetas. Então se controle, se acalme. Se você estiver no púlpito, baixe o microfone. Abaixe o microfone. Porque se você falar sem interpretação no púlpito, você não vai estar edificando a igreja e apenas e tão somente a si mesmo. E o culto não é lugar para individualismos. E o verso 37 ao 40. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, tudo aquilo que foi falado e orientado aqui, não foi o apóstolo Paulo, ele não falou da cabeça dele. E eu mesmo não estou falando da minha cabeça. Eu estou falando o texto e aquilo que o Senhor inspirou a Paulo para escrever. Verso 38. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Ele falou assim, olha, se você é espiritual, se você é crente, se você é profeta, entenda que isso aqui que eu estou falando é da parte de Deus. Mas se você também não entender, lavo minhas mãos. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Claro que não, de forma nenhuma. As línguas, elas têm a sua importância dentro do culto a Deus e tem a sua importância na sua edificação pessoal. Mas no culto a Deus, que haja interpretação ou cale-se, ou tenha o cuidado em falar. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E sempre lembrando que tudo é para a glória de Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, está nos céus. Te agradecemos, Senhor, por um pouquinho mais de uma hora que passamos, Senhor, falando na Tua presença. Senhor, que essa palavra realmente possa trazer, Senhor, edificação às nossas vidas, começando pela minha, Senhor. Começando pelo meu entendimento. Que nós possamos, Senhor, buscar todos os dons e buscá-los, Senhor, com zelo, porque é o que Te agrada. Que nós possamos, Senhor, sim, falar em línguas, porque nós fazemos bem. Orar em línguas, porque fazemos bem. Cantar em línguas, porque fazemos bem, mas que isso seja para a Tua glória e seja para a edificação da Tua igreja. E que nós possamos buscar, Senhor, a profecia, que é a Tua palavra, para que a Tua igreja, Senhor, seja consolada, edificada e receba, Senhor, as lições e as exortações, Senhor, que Tu queres. Que essa palavra fique no meu e no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que em todas essas coisas Tu sejas glorificado. Amém e amém.